Oi, está funcionando. Boa tarde. Eu adoro ouvir o Algarra. Primeira vez que eu ouvi o Algarra, acho que foi em 2007, primeiro TEDx São Paulo, faz 10 anos. E eu tive a mesma sensação que eu tive 10 anos atrás e eu venho aqui, para esse lugar, ainda mais reflexiva do que eu tinha vindo. Então, vamos lá. Deixa eu aprender a usar aqui o negócio. Não está passando. Vocês podem me ajudar? Não foi aqui. Só a gente acertar aqui. Opa, foi. Agora tem que voltar. Então tá. Esse cara é um cientista de dados, ele é um especialista em inteligência artificial, chama-se Kevin Sureis. Trabalha no Vale do Silício, ele tem 27 patentes no nome dele, e ele foi um dos cientistas que ajudou a criar a tecnologia que depois viria a ser a Siri, que é aquela assistente pessoal que quem tem iPhone, não é o meu caso, usa para conversar com o smartphone e tal. Super cientista, trabalha com inteligência artificial há 20 anos. Eu tive o privilégio de estar com ele no Brasil, conversar com ele, pude almoçar com ele. Fiquei 2 horas conversando com ele, fazendo 1000 perguntas. E uma das perguntas que eu fiz, ele me respondeu o seguinte, falando que ele tem certeza absoluta de que a gente vai namorar robôs. Certeza absoluta. Ou, pelo menos, a tecnologia para a gente ter um robô com quem a gente possa namorar, ela vai acontecer. A gente vai ver isso acontecer. O que seria namorar um robô? Talvez ter uma conversa com alguma coisa ou alguém que consiga entender profundamente o que a gente está querendo dizer, o que a gente gostaria de ouvir, vai ter uma empatia com relação ao que a gente está falando, se é que a gente vai poder chamar isso de empatia, a gente não sabe como a gente vai chamar isso. E o que me apavorou mais ainda, quando ele falou sobre tudo isso, pensei no filme Her, né? Esse filme, não sei quem assistiu esse filme, quem não assistiu, eu super recomendo, onde a Scarlett Johansson, linda, só dá para o filme a sua voz, e ela é a voz da inteligência artificial pela qual esse cara se apaixona. E ele se apaixona de verdade, e essa questão da empatia fica bem clara nesse filme. Mas o que me apavorou de verdade, quando eu conversei com o Kevin, foi essa frase que ele falou. Vai ser nessa vida que isso vai acontecer. A minha filha de 8 anos, ele queria me convencer que ela vai ter a possibilidade de escolher se ela vai namorar um ser humano, ou uma inteligência artificial, ou um robô, né? Porque essas duas coisas elas andam meio juntas. E eu acho que esse vai ser nessa vida é um pouco o que me instiga a estar aqui, a falar sobre comportamento, a falar um pouco sobre futuro também. E a minha busca profissional é um pouco essa. E se vocês estão achando que esse assunto é um assunto meio, não, ela está ali viajando, então eu trouxe para vocês um print aqui de uma matéria que saiu no jornal em fevereiro desse ano, no The Guardian, lá, que é um jornal na Inglaterra, falando que o Parlamento Europeu já está discutindo como vai se legislar com a identidade dos robôs. Como é que eles vão ser reconhecidos? Vão ter uma identidade? Não vão ter uma identidade? Então, esse é um assunto super sério. No Japão, isso também já está sendo discutido, e é um pouco sobre essa mudança, e como a gente vai entrando nesse universo da tecnologia e vai se transformando, vai mudando como a gente se comporta, como é que isso está acontecendo. Vocês lembram que, quando a gente chegou nos anos 2000, tinha toda uma mítica, e aí quem é um pouco mais velho vai lembrar que lá nos anos 60, 70, eu sou de 70, se falava como vão ser os anos 2000, porque eram 30 anos para frente, e a ficção científica ajudava um pouco a desenhar o que ia ser esse futuro. Algumas coisas ele acertou, em outras não. E hoje, a gente não está parando tanto assim para se perguntar o que vão ser os anos 2050 ou 2060. E se vocês calcularem 2050, não está tão longe assim. Muito possivelmente, nós vamos estar vivos, até porque a gente vai ter mais possibilidades de viver mais tempo. Então, a gente vai viver 2050. E o que 2050? O que a gente vai conservar para 2050? O que a gente vai ser? Como a gente vai trabalhar?
E hoje a ficção não está nos ajudando muito, porque quando a gente assiste um filme que fala sobre o futuro, a gente está vendo filme sobre o apocalipse, a gente está vendo filmes sobre ir para Marte, para outros planetas, outras galáxias. Mas é aqui. Quais são os filmes que estão falando sobre o futuro que a gente vai viver aqui? É por isso que eu aponto Her como um desses poucos que estão falando sobre isso. E convido vocês a refletirem comigo sobre o que vai ser 2050, ou seja, daqui 33 anos. A ficção nos ajuda a entender um pouco isso. E eu já perguntei para pessoas que trabalham com tecnologia o que vem primeiro. Vem primeiro a ficção que desenha alguma coisa e a tecnologia copia ou se inspira naquilo? Ou é o contrário, né? A ficção que fica sabendo que a tecnologia está indo para algum lugar e desenha um futuro, um cenário. E ninguém responde muito bem essa pergunta. Acho que é um pouco das duas coisas. Aqui eu trouxe umas cenas do Star Trek, só para mostrar para vocês algumas previsões. O Star Trek é um filme que os nerds adoram, porque ele previu muitas coisas. Tem 16, 18, 20 previsões que foram feitas nos gadgets do Star Trek, em 1960, acho que 66, que estão acontecendo. O smartphone, né, o telefone celular, que não existia ainda naquela época, e coisas malucas como essas, algumas não aconteceram ainda, mas eles pensavam um pouco sobre o futuro. E hoje, essa é a cara do presente. Vocês sabem aquele teste, né, cerebral que faz o eletroencefalograma? Até essa vietnamita, que está na tela, inventar esse aparelho para medir ondas cerebrais e tal, medir as ondas do cérebro, um eletroencefalograma precisava de 100 sensores para conseguir trazer informação. Ela criou um, que é esse, que usa 14 sensores e faz a mesma coisa. Ele custa muito mais barato. Ele custa, a versão mais barata custa $200, a versão mais cara custa 700 e poucos dólares. Acessível. Inclusive, uma pessoa que tem $200 consegue comprar e trabalhar com a medição, né, do processamento cerebral. Isso pode ter função para pesquisa, para quem trabalha com pesquisa, para quem quer entender como uma pessoa toma decisão, né, como é que o cérebro ativa mais aqui ou ali quando a pessoa está tomando decisão. E como que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente está hoje, em 2017, vivendo o que a gente está vivendo? E que tecnologias são essas que a gente está vivendo? Talvez vocês já tenham passado por isso hoje. Revoluções industriais, a gente está na terceira. Então, a gente teve lá a primeira revolução industrial, que nos trouxe motor a vapor, depois a gente teve a segunda, que nos trouxe eletricidade. Não dá para dizer que uma foi mais importante que a outra. Em 1969, a data que se tem como demarcada, que começou a terceira revolução industrial, que é a que a gente está vivendo hoje, o auge dela, a gente já começa a ir para a quarta revolução industrial. E essa revolução é aquela que trouxe para a gente a tecnologia da informação, né? Tudo isso que vocês viram hoje, o Capra falando, nasce daí. Nasce de quando a gente começa a ter computadores e capacidade de processamento. E hoje, num celular, a gente tem mais capacidade do que a NASA inteira tinha em todos os seus computadores em 1969, no nosso celular. O celular que fica na mão do nosso filho jogando joguinho. A gente tem mais capacidade de processamento do que a NASA, algumas décadas atrás. O que acontece, e eu acho que qual é a reflexão que eu trago aqui para quando a gente fala em tecnologia, inovação e comportamento, que eu acho que é a coisa mais importante, eu acho que é o que eu gostaria que, se eu fosse dizer uma coisa para vocês saírem daqui pensando, é sobre isso. É o que vem primeiro. A gente muda primeiro e passa a usar as coisas de uma forma diferente? Ou são as coisas que aparecem e fazem a gente mudar o comportamento? E o que acontece é essa última alternativa. A gente tem uma ferramenta nova, como aconteceu com a eletricidade. Tem umas frases famosas de pensadores, empresários dos anos 1800, 1900. E o cara que era o consultor do Henry Ford, por exemplo, quando se apresentou ao Henry Ford a possibilidade de ele investir numa empresa que produziria alguma coisa que se chamava automóvel, o consultor falou para ele, não, isso é uma moda, as pessoas sempre vão andar a cavalo. E a história se repete nesse processo. Então, quando a gente vê uma tecnologia nova chegando, a gente tem uma sensação de um certo medo e uma certa descrença. Então, a gente não quer acreditar que aquilo vai impactar tanto assim a nossa vida, a ponto de mudar a forma como a gente se locomove, por exemplo.
Mas a ferramenta nos muda. Então, se eu perguntasse para vocês aqui, 15 anos atrás, vocês acham legal uma tecnologia que vai fazer com que a gente possa compartilhar o dia inteiro fotos da nossa família, o lugar onde a gente toma café, por onde a gente anda, onde a gente circula na cidade? Muito possivelmente vocês iam dizer que não. E se fizesse uma pesquisa, inclusive eu trabalho com pesquisa, as pessoas vão dizer, não vou querer compartilhar tudo, tem questões de privacidade, segurança e tal. O que acontece é que a gente, com o smartphone na mão, com uma tecnologia conectados, a gente muda. A gente começa a fazer exatamente aquilo que talvez a gente fosse dizer que não faria isso. Então, a ferramenta nos muda, e a gente tem muitas ferramentas nos mudando hoje, porque a gente tem muita coisa acontecendo numa velocidade avassaladora. E um pouco irreversível também. Imagino que vocês devam ter ouvido falar muito sobre isso com o Capra hoje. E aí o nosso pensamento muda. Aquilo que a gente achava que não era natural, a gente começa a achar natural. E assim a gente vai mudando. E esse acesso à tecnologia, ele nunca foi da forma como ele é hoje. Porque se a gente olhar de novo para as revoluções industriais pelas quais a gente passou, motor a vapor, tecelagens, eletricidade, linhas de produção. Com exceção da eletricidade, que mudou a forma como as pessoas viviam nas suas casas, mas ela demorou para chegar, né, na massa das pessoas, demorou muito tempo. Essa tecnologia que, de 69 até hoje, faz com que a gente tenha mais capacidade de processamento na mão num smartphone do que a NASA, ela partiu direto para as pessoas. E essa é uma das razões dessa grande revolução. Nunca antes isso aconteceu. Uma tecnologia tão rapidamente, em tão pouco tempo, ela conseguia impactar diretamente a vida, no dia a dia das pessoas, com uma acessibilidade. Né? Hoje, na África, nos países mais pobres da África, o smartphone é o que a tecnologia que soluciona muita coisa logística, de acesso que outras tecnologias, inclusive a eletricidade, não resolveu, porque não conseguiu chegar. Essa tecnologia de dados hoje está resolvendo. Então, ela é acessível, ela é rápida e ela continua ainda acelerando né, nesse processo de aumento de capacidade de processamento e de queda de custo. E está na mão de todo mundo. E a gente está por aí deixando nossos dados. A gente está gerando inteligência a partir desses dados. E a internet, como a gente conhece, ela tem só 28 anos. Né? Ela faz aniversário em março, tem uma data para isso. E eu gosto sempre de falar, porque eu acho que todo mundo tem que saber isso. O www, como a gente conhece, que é a nossa internet usual, cotidiana, ela poderia ter sido um projeto comercial fechado. Né? Quem criou essa tecnologia, cientistas britânicos, americanos, encabeçados por um inglês chamado Sir Tim Berners-Lee, eles escolheram fazer com que essa tecnologia fosse democrática. Ela poderia super não ser. Né? Ela poderia ser uma tecnologia que todo mundo que usasse o www teria que pagar alguma coisa, poderia ter sido um projeto comercial, e não é. Então, a gente, e para quem o Tim Berners-Lee deu essa tecnologia, a gente tem que saber muito bem o que fazer com ela. E o pedido dele, a cada ano que a internet faz aniversário, o pedido dele é esse. Ele quer uma internet universal, que continue sendo democrática, que não seja ameaçada por nenhum tipo de poder específico. E eu nem preciso falar muito sobre isso, né, porque vocês tiveram uma palestra inteira falando sobre dados, mas a gente está gerando dado a todo momento, né, o que possibilita com que se gere uma inteligência que vai aumentando a cada momento. Né? Toda vez que vocês sabem que vocês estão aqui, vocês estão gerando dados. A televisão, a Smart TV na casa de vocês está gerando dados. Ninguém muda a configuração da TV. Ela está gerando dados. E o CEO do Google falou esse ano, em março, que esses dados vão ser algo tão poderoso que as nações vão lutar, né, pela importância dos dados. Né? Quem tiver mais dados, muito possivelmente, vai ser quem vai ter mais poder. E esses dados eles estão gerados somente por nós. Né? A gente é que está gerando esses dados.
E quanto mais a gente usa, quanto mais a gente dá escala para esses dados, e quanto mais essas tecnologias vão convergindo, a gente está gerando mais inteligência. E está gerando essa massa de dados que funciona mais ou menos, né, como esse iceberg aqui, onde a maior parte dos dados ainda não está sendo utilizado, porque isso é muito recente. Então, o que se usa para gerar inteligência ainda é uma parte ínfima, porque não se tem capacidade ainda para processar. Então, a promessa desse Big Data é a promessa de que vamos tomar, empresas vão tomar decisões cada vez mais inteligentes, cidades, governos. Se a gente tem mais dados, a gente consegue tomar melhores decisões. Essa é a teoria que está por trás disso tudo. Só que hoje a gente ainda não consegue concretizar muito, porque ainda não está acontecendo dessa forma, essa geração de inteligência. Mas a promessa é essa, e é para isso que a gente tem que olhar. A gente tem que pensar sobre isso. Quando a gente pensa em dados, é isso. Quando a gente pensa em dados na empresa, é isso. Quando a gente está gerando dados, a gente tem que pensar, para quem que eu estou gerando esse dado? Para que é esse dado que eu estou gerando? E essa inteligência, apesar de parecer um conceito meio abstrato, quando a gente fala, né, quando olha aquela foto do iceberg, ela pode ser simples assim. Existe um aplicativo nos Estados Unidos ainda, onde eu aponto para um prato de comida com o meu celular e ele diz quantas calorias tem aquele prato. E quanto mais gente usar esse aplicativo, mais exato vai ficar o cálculo dessa caloria. Alguém aqui acha que não usaria, por qualquer questão, esse aplicativo? Ou porque eu estou gerando dados? Não. Assim como esse, vão existir muitos outros aplicativos que a gente vai gerar. E quando eu olho para essa pergunta, né, tudo que você precisa para decidir o seu futuro, eu tenho escutado muito em palestras aqui, fora, principalmente quando a gente está ouvindo sobre tecnologia, que as empresas no futuro, se elas não forem empresas de software, elas vão morrer. Vai ser muito difícil, né, uma empresa conseguir sobreviver sem ter dados. E se gera dados a partir de tecnologia. Então, acho que quando eu olho para essa pergunta, e eu já perguntei para um cientista, chefe de uma grande empresa global, eu já deveria estar com a minha filha estudando programação, ela tem 8 anos. Ele falou, já é tarde, já devia estar estudando programação. A gente precisa estudar programação. A gente precisa pensar que os nossos filhos precisam estudar programação. O que tem um lado meio esquisito, porque também se fala que daqui a alguns anos a gente não vai mais precisar aprender programação, porque os aplicativos vão se autoprogramar. A gente vai dar uma ordem, e eu vou dizer, eu gostaria que esse jogo funcionasse assim, e ele vai se autoprogramar. Não se sabe quanto tempo isso vai levar, então, por enquanto, é legal aprender programação. Então, a gente está nesse mundo e nesse processo que está constantemente em beta, né? Essa tecnologia digital, ela faz com que as coisas vão evoluindo o tempo todo. Não, diferente de quando se projetava um carro, e aquele carro, depois que fez o projeto, muito difícil de mudar. O custo para mudar a máquina, todo o projeto, o chassi, enfim. Na tecnologia, não. A tecnologia digital, ela permite uma evolução constante. É por isso que a gente fica vendo, né, quando a gente está usando a tecnologia, olha, apareceu um botão novo, apareceu uma coisa nova aqui, apareceu um novo aplicativo, apareceu... Então, a gente vive nesse beta. E é muito louco pensar que está se falando também que a gente também está nesse processo de ser beta. A gente, estou falando os seres humanos. Esse cara é o Elon Musk, para quem não reconhece, um dos grandes empreendedores aí do mundo moderno, dono da marca Tesla, o primeiro cara que colocou um foguete no espaço sem ser a China, a Rússia, os Estados Unidos. É um maluco empreendedor africano, ele é da África do Sul, mora no Vale do Silício. E a última empresa que ele criou, foi no início desse ano, chama Neuralink. E ela é focada em entender como a gente consegue melhorar a capacidade do nosso cérebro. Como é que a gente fica mais inteligente, já que a gente está também criando outros objetos que estão passando a nossa inteligência. Como é que a gente faz isso? Então, esse beta, né, essa tecnologia que vai transformando as coisas, pode começar a transformar a gente também. Tem um oráculo da tecnologia que escreveu um livro nos anos 80, escreveu vários livros, mas ele prevê várias coisas, né? Ele vai fazendo previsões, ele adora fazer previsões.
E já mediram as previsões do livro dele, o nome do cara é Ray Kurzweil, escreve sobre a singularidade, ele que criou esse termo. Ele, calculando as previsões, e parece que ele acerta uns 80% do que ele prevê. E a previsão dele, para o momento em que a gente vai ter implantes cerebrais, a gente, por exemplo, vai conseguir fazer download de informações direto para o nosso cérebro, através de alguma coisa que vai ser tipo um chip, alguma coisa aqui, é em 2030. 13 anos daqui para frente. Se ele acertar, né? Se tiver nesses 80% do que ele acerta. E esse cara está trabalhando para isso. Além desse mundo constantemente em beta, a gente está cada vez mais se acostumando com um mundo onde tudo está conectado, né? Aquela coisa tem a internet das coisas, e agora está se falando da internet de tudo também. Eu tenho uma filha de 8 anos, como eu já falei, e eu gosto muito de tecnologia, devo confessar. Eu comprei um aparelhinho que parece uma caixa de som, e a minha filha pede música para o aparelhinho, fala, toca aí tal música. E o negocinho, que está lá quietinho, acende uma luz e fala, ok, vou tocar essa música para você. Está conectado com o Spotify, minha conta é do Spotify, a música começa a tocar. Ela fala, baixa o volume, parece que ela está falando com alguém, né? Mas ela está falando com esse robozinho que parece uma caixinha de som. Isso é a internet de tudo. E a gente vai começar a viver cada vez mais com isso. Claro que tem coisas que às vezes não funcionam muito bem, né? Eu já vi uns vídeos engraçadíssimos de uma faca que tem um sensor para ver se está cortando certo o pepino. De repente não é nesse nível aí de internet de tudo que a gente vai chegar. Mas tem muita coisa chegando que está mudando a forma como a gente se comporta. Inteligência artificial. Imagino que o Gil deva ter falado sobre isso. E eu trouxe aqui também para a gente entender como a gente vai mudando o nosso comportamento a partir dessas tecnologias e, às vezes, sem perceber. Bom, vou voltar aqui essa foto, acho interessante falar que... e falar por que a nossa participação nessa tecnologia é importante, por que a gente está construindo isso, né? O FBI americano, o máximo que ele chegou até pouco tempo atrás, em precisão, né, através de uma foto, reconhecer quem é a pessoa, era de 85%. Sou ruim para números, tá, gente? 85% ou 87%. Aí veio o Facebook, com uma leitura de essa coisa que chama reconhecimento facial. Bilhões de fotos por dia são colocadas, e as pessoas tagueando, nós tagueando. Foi para 98% a taxa de reconhecimento, de acerto de quem é uma pessoa a partir de uma foto dentro do Facebook. Ou seja, muito mais do que o FBI, que estava aí há décadas trabalhando com isso. Por quê? Porque tem muito mais gente sendo catalogada no Facebook do que no FBI. E essa tecnologia, quando a gente vive ela no dia a dia, a gente não para pensar, né? Nossa, eu estou dando esse dado, o que o Facebook está fazendo com isso? A gente não está parando para pensar. Mas a gente vai mudando o nosso comportamento, a gente vai tagueando as pessoas, a gente vai fazendo essas coisas. Recentemente, super recente, agora, esse mês, a Gol lançou, e eu acho que merece falar, porque eu acho que é a primeira vez que isso está, né, a primeira inovação no Brasil nesse sentido, de fazer o check-in com reconhecimento facial. Isso é inteligência artificial. Então, quando a gente fala, né, em inglês a gente chama de AI, Artificial Intelligence, a gente está vivendo isso sem perceber, né? Então, a inteligência artificial é essa coisa invisível que vai entrando, que vai se entranhando na forma como a gente usa as coisas, e a gente nem está sabendo. Vocês sabiam que no Skype já tem como... Skype, que todo mundo usa, a gente usa todo dia. Eu posso estar falando com uma pessoa na China e clicar um botãozinho lá e eu escutar o que a pessoa está falando, já traduzido com áudio na minha língua. Já está disponível, isso é de graça no Skype. Isso é inteligência artificial, né? Vai daquele tradutor que a gente conhece, que está traduzindo as palavras, isso já acontece com áudio no Skype de graça. Isso também é inteligência artificial. E aí vai, né? A gente gerando dados e usando tudo isso no nosso corpo, quando a gente corre, quando a gente come, quando a gente compra, talvez futuramente quando a gente vai no banheiro, porque isso aqui é um negócio do Japão. Os japoneses malucos, né, gostam dessas coisas meio... Posso falar porque eu sou metade japonesa, então eu posso falar dos japoneses, assim como posso falar dos gaúchos, Algarra, porque eu sou gaúcha, né, também posso falar dos gaúchos. E esse é um vaso sanitário que tem um sensor que, colhendo, né,
as substâncias que a gente coloca no vaso, ele pode identificar se uma mulher está grávida, se tem alguma infecção intestinal, coisas assim. Se a gente vai usar isso, não sei. Provavelmente vai chegar um dia, até 2050, acho que nossos vasos sanitários vão ser assim. E a nossa casa, né, que vai ficando cada vez mais inteligente. Aqui eu trouxe um videozinho que está sem som de propósito, porque não importa o som, que é uma inteligência artificial. Isso já está rolando, que é o seguinte. Está acontecendo o jogo de basquete, aí o jogador X, né, faz uma cesta, corre para lá, corre para cá. O que acontece? Esse texto que está correndo ali é uma inteligência artificial que está lendo quem é aquele jogador, e ele puxa os dados das últimas, sei lá, 500 partidas de basquete, e ele consegue dizer, esta cesta ela foi 25% mais rápida, ou mais isso, ou mais aquilo. Ele já fez esse tipo de cesta 18 vezes nesse campeonato. E ele faz isso em segundos, coisa que uma pessoa não poderia fazer. Então, aqui eu também trago um pouco essa reflexão, quando eu falo do Skype que traduz a conversa, quando eu falo disso, e é quando a gente pensa aqui em tudo que a gente precisa saber para decidir o futuro, e às vezes não é o nosso futuro, às vezes é o futuro dos nossos filhos, é que isso está acontecendo, e isso é inevitável. Existem profissões que vão acabar. A profissão de tradutor vai acabar, desculpa, não vai acontecer. Por quê? Porque a gente vai ter um fone de ouvido quase invisível, que enquanto uma pessoa estiver falando em chinês com a gente, esse negócio já vai estar traduzindo para a gente vai falar e a pessoa vai ouvir na nossa língua. Isso vai acontecer no evento. E aí vou dar outro exemplo, o PowerPoint já tem também, em versão beta, a opção de você fotografa um código na tela. Se eu tivesse, se fosse um PowerPoint, eu poderia ter dito para vocês, fotografem aqui esse QR Code, e no celular de vocês, se eu estivesse falando inglês, vocês iam ler as legendas do que eu estou falando em português. Já existe, já está no mercado. Aliás, acho que também é de graça esse. Assim como dentro do Skype, tem isso dentro do PowerPoint. Então, essas profissões, e essa aqui, por exemplo, é a profissão de um jornalista, de um repórter que está sendo transformada. Lembra que eu falei antes de medo e descrença? A gente olha, quando vocês me escutam falando isso, não dá um incômodo de eu não quero acreditar nisso que ela está falando? E aí eu trago essa imagem para a gente refletir, a reflexão é conjunta, eu estou refletindo junto com vocês, que será que não foi essa mesma sensação que alguém, 150, 200 anos atrás, teria tido se alguém falasse para um agricultor, né, 200 anos atrás, olha, seu agricultor, daqui 200 anos, sua família não vai mais viver da agricultura. Vocês não vão mais arar a terra, vai ter outras, vai ter máquinas, isso vai ser feito. 95% do trabalho que você sabe fazer não vai existir, porque máquinas vão fazer. Esse agricultor não ia ter gostado de ouvir isso. E é um pouco isso que a gente precisa pensar. O que são, né, essas profissões, essas indústrias que vão acabar? E vão acabar porque a gente está acabando com elas. Né? Não é porque tem uma grande corporação que está querendo acabar com o trabalho, não é. É porque a gente vai se fascinando pela tecnologia, vai usando, vai construindo essas ferramentas e vai mudando. E talvez essa seja a trajetória, a nossa trajetória como humanidade, talvez seja essa. E tem essa questão da... Ficou esquisito, dividido desse jeito, mas é a desmaterialização. Né? A tecnologia digital, ela desmaterializa as coisas. Ficou feio, né, o jeito que eu cortei ali. Então, o que é a desmaterialização? Bem fácil, né? A gente ouvia música com discos, a gente tirava foto com uma foto que imprimia, a gente assistia vídeo no DVD. Acho que todo mundo aqui passou um pouco por isso, mesmo que no finalzinho. Aí um moleque de 17 anos senta e fica 40 horas sentado na frente do computador com um amigo e cria um sistema peer-to-peer, onde as pessoas que já têm músicas nos seus computadores no formato digital podem passar música uma para as outras. Esse cara não se deu muito bem, né, porque ele acabou, enfim, sendo condenado por um crime fazendo isso, mas a partir dessa forma de distribuir música que ele criou, muita coisa surgiu, e é por isso que a gente ouve música nos aplicativos como a gente ouve hoje, por causa desse cara. E ele tinha 17 anos. Isso é a desmaterialização, e é isso que está acontecendo. E quando a gente fala em desmaterialização, eu acho que essa lógica do digital, ela não é uma lógica que ela mexe só com a tecnologia, ela mexe muito mais profundamente na lógica como as coisas operam. E é essa lógica que faz com que esses negócios como esse surjam e consigam
mexer e talvez um dia acabar com indústrias inteiras que já estavam aí há séculos, né? Tem essa frase icônica de que o Airbnb é maior que a maior rede de hotéis e não levantou nenhum tijolo. O Uber é a maior frota de carros e não possui nenhum carro, não possui essa frota, na verdade. E aqui eu acho que é legal falar de um outro exemplo, né, um outro caminho para onde as coisas estão indo, que é a forma como a gente e nossos filhos, com certeza, vão poder fazer suas próprias coisas, fabricar suas próprias coisas. A gente está se reconectando com esse movimento de voltar a fazer as coisas com as mãos, né? Hoje ainda eu estava almoçando com um amigo meu, 30 anos. Ele, eu fiz um curso de marcenaria, estou fazendo móveis para minha filha. Trabalha com tecnologia e tal. E eu acho legal esse case aqui, chama Open Desk, que é o seguinte, agora com impressoras 3D. Então, de novo, decidir o seu futuro? Vamos pensar nas impressoras 3D e o que elas podem fazer. Né? Porque a impressora 3D hoje já imprime carne, né, gente? Chocolate, umas coisas bizarras, assim. Não consigo entender muito bem esse conceito de imprimir carne, mas sim, coloca a proteína lá dentro, né? Em vez de ser tinta, é uma tinta que vem da carne, que, combinada com outras proteínas, imprime esse negócio. Mas esse exemplo aqui é um pouco mais comum, e eu acho legal, porque ele trabalha essa ideia do colaborativo, né? O Open Desk é um espaço, né, na internet, onde designers de móveis eles compartilham o seu projeto do móvel. Então, você pode baixar, né, o software desse projeto, e se você tiver uma impressora, você imprime a mesa na sua casa. Você baixa lá e você paga pelo projeto. Ele pode vender pronto também, para quem não quiser fazer, não tiver uma impressora 3D, mas ele abre o projeto, por isso que é open, né? É aberto o projeto. Então, isso também tem a ver com um pouco com desmaterialização, né? Não preciso mais ir numa loja e não, eu posso comprar o software e eu posso, sim, depois eu vou imprimir um objeto na minha casa. E aí, indo para um ponto, para fechar um pouco aqui, a gente também vai para... Toda essa questão da desmaterialização nos leva para um pensamento do compartilhar. Então, quando a gente começa a entender esse movimento de a gente começa a pensar, será que eu preciso mesmo ter um carro? Será que eu preciso mesmo ter uma casa na praia? Será que eu preciso mesmo ter um guarda-roupa? Esse projeto aqui é um projeto que fica aqui em São Paulo, chama Roupateca, e é um guarda-roupa colaborativo. Eu assino, recomendo para todo mundo. Todas as minhas amigas eu levo, vamos lá, para que ficar comprando roupa? Paga R$100 por mês, é tipo uma biblioteca. Você pega uma peça por vez, e você está sempre de roupa nova, né? Então, é louco pensar, mas isso também vem dessa história, desse histórico, dessa vivência que a gente está tendo com o digital e dessa desmaterialização das coisas. Então, a posse também muda, a sensação de eu preciso ter aquilo está mudando. Esse videozinho eu achei muito bacana, uma menina que fala coisas que... O que eu vou deixar de parar de consumir? Aí ela vai falando, o vídeo tem 130 mil views, achei fantástico isso. Só que existem gaps nisso tudo. A tecnologia e essa inovação ela está acontecendo muito mais rápido do que a nossa filosofia acompanha, do que as nossas discussões éticas acompanham, do que a nossa infraestrutura acompanha. Então, a gente está falando, né, e nos Estados Unidos já é uma realidade o carro sem motorista, e a infraestrutura para isso ela ainda não existe muito bem. E essa é uma grande discussão que está acontecendo lá. A gente fala em objetos conectados, a cidade poderia ser muito mais inteligente, porque a tecnologia já existe para se ter uma cidade mais segura, mais amigável, mais aberta, mas ainda não tem infraestrutura para usar toda essa inteligência. Sem falar em todas as discussões éticas, filosóficas e, talvez tenha um quarto ponto aqui, de regulamentação, né, de como se legisla sobre tudo isso. E a gente sabe toda a questão que a gente viveu aqui em função da legislação do Uber, né? E isso vai acontecer cada vez mais. Mas isso é ético ou não é? Isso é legal ou não é? Isso está acontecendo e vai acontecer mais e mais, porque a gente não está conseguindo acompanhar tudo isso. Eu vou terminar aqui falando de alguns paradigmas que eu acho importante da gente entender que eles estão para ser mexidos. Talvez não quebrados, mas mexidos. O primeiro é o sentido do trabalho. E o Kevin fala muito sobre isso na palestra dele, essa que eu assisti, depois conversei com ele, ele fala sobre isso, ele fala sobre, será que não é uma oportunidade maravilhosa
a gente ressignificar o nosso sentido como seres humanos na hora que se a gente pensa que produtividade, trabalho repetitivo, trabalho pesado, não é para a gente, porque a gente conseguiu criar algo que consegue fazer isso por nós, consegue executar esse trabalho que é repetitivo. Aqui não é o caso até de repetitivo, esse robozinho bonito, isso é um restaurante na China. Mas será que a gente não vai ter tempo para a gente pensar, né, o que a gente deveria estar fazendo com a nossa vida, ao invés de ficar trabalhando e fazendo relatório, e fazendo isso, fazendo aquilo que uma máquina poderia estar fazendo? É para isso que a gente veio, né, ao mundo. E o Kevin traz muito essa reflexão. Quando ele pensa, toda vez que ele fala em inteligência artificial, ele traz essa reflexão do sentido do trabalho junto. Essa palestra eu assisti esse ano, nesse evento aqui. Esse é o Ray, aquele cara da singularidade, das previsões do futuro, que fala que a gente vai ter implantes cerebrais em 2030. E essa é a filha dele. E, por ironia do destino, a filha dele, ela é cartunista, ela é ilustradora, e ela estava lançando um livro. A gente foi assistir a palestra, estava com os amigos, e todo mundo saiu meio frustrado da palestra. Eu queria ver o Ray falando de futuro, um futurólogo, né? Ele trabalha no Google, ele é um gênio. E eu queria ouvir ele falando, ficaram ali, ele e a filha falando. E eu tive a sensação oposta. Eu disse, nossa, eu achei a discussão mais sensacional, porque teve uma hora que a filha do Ray vira para ele e fala, pai, em quantos anos você acha que a minha profissão não vai mais existir? Né? Que não vai mais precisar alguém que conte com humor uma situação, alguma coisa que está acontecendo com desenho. Essa é uma reflexão ética, né? E essa é uma reflexão que também tem a ver com o futuro do trabalho. Será que o nosso futuro não é usarmos a nossa criatividade, que é uma coisa que vai ser mais difícil da gente ensinar para os robôs e para a inteligência artificial? Outro paradigma, o mais profundo, talvez, é a gente começar a questionar o que é ser humano, né? O que é sermos humanos. E aqui tem um trabalho de uma artista de Nova York, que eu acho fantástico, que ela provoca uma reflexão. Várias reflexões, na verdade. Ela tem uma reflexão um pouco até política, assim. O que ela faz? Ela coleta... Se vocês saíssem dessa sala e eu fosse artista, vocês forem embora, eu saio catando fio de cabelo, restos de coisas que a gente deixa e a gente não sabe. Às vezes um chiclete no metrô, uma bituca de cigarro na rua. A partir disso, ela coleta DNA, ela vai para um laboratório aberto, né, desde que aluga um laboratório em Nova York, então ela não precisa ser dona de um grande laboratório para fazer esse experimento. E, a partir desses restos de pessoas que ela não sabe quem são, ela gera esses rostos. E como ela não sabe se as pessoas eram de fato assim, ela fez um dela mesma. Então, ela pegou um fio de cabelo, alguma coisa dela, e aí esse foi o resultado. Então, essa é ela, isso é o que ela obteve, trabalhando com DNA, imprimindo depois esse rosto dela própria nesse laboratório em Nova York. E o questionamento que se traz é um pouco esse. O que a gente vai fazer com essa tecnologia, né? O custo do sequenciamento do DNA caiu de 100 milhões de dólares em 2000, nos anos 2000, para 100 dólares hoje. Então, hoje, com 100 dólares, você vai num lugar, em São Francisco, e consegue ter o seu DNA sequenciado, e para entender se você vai ter uma doença genética, ou a predisposição de ter algumas doenças. Isso já está acontecendo, custa 100 dólares. Tem uma tecnologia que também é recente, e que tem a ver com essa pergunta de o que é sermos humanos e o que é a gente mexer com o nosso ser biológico, que é uma tecnologia que chama CRISPR. Essa tecnologia é a primeira vez em que se consegue interferir numa molécula. Então, quando a cientista essa cientista fala sobre essa tecnologia, ela conta desse jeito, que é para os meros mortais nós, né, entendermos. Ela fala assim, imagina que até então a gente só conseguia ler o DNA. A gente lia o DNA depois do sequenciamento. Hoje, a gente consegue escrever DNA. Então, a gente consegue editar o nosso próprio DNA. Se a gente consegue editar o nosso próprio DNA, a primeira coisa que está se fazendo com isso é tratar doenças, né? Se tem uma célula doente, se aplica essa tecnologia que chama CRISPR, que é patenteada e tal, para reverter aquela doença. Mas a gente vai poder fazer outras coisas com isso. E isso vai depender de decisões éticas que vão ser tomadas. Outro paradigma, a inteligência, né? O que é ser inteligente?
E o que diferencia a nossa inteligência da inteligência essa que é feita pela própria máquina? E aí eu pergunto para vocês, aqui tem essa matéria, né, uma foto de uma matéria que fala aqui que a inteligência artificial gerida, ela bateu, essa matéria de abril de 2017, ganhou, né, dos médicos em prevenir ataques cardíacos. Por quê? Porque ela acumula milhões e milhões e milhões de dados, diagnósticos, dados, exames, com uma capacidade de processar toda essa informação que a gente não tem. O melhor médico do mundo, todos os médicos juntos não conseguem gerar essa inteligência. E aí, de novo, volta para a pergunta de como a gente muda o nosso comportamento. Será que nós, se a gente tiver a possibilidade, daqui 5, 10 anos, de entregar o nosso tratamento, o nosso diagnóstico para uma inteligência artificial que vai ser melhor do que um médico, pessoa humana, a gente vai dizer não, a gente quer continuar tendo médicos, o médico da família e tal. É uma pergunta. O outro paradigma, já estou quase terminando aqui, é quem vai ter acesso a essa tecnologia? Acho que essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Essa tecnologia ela vai ficar nas mãos de uma elite intelectual e financeira? Essa tecnologia ela vai ser usada para resolver problemas do mundo? E aí eu trago um exemplo de um aplicativo que está sendo usado na Síria, que é um terapeuta virtual, que usa inteligência artificial para conversar com refugiados sírios que passaram por situações traumáticas, enfim, na guerra civil que está acontecendo por lá. Então, esse é um suíço que faz parte da equipe que criou esse aplicativo, e ele está lá mostrando e tal. Então, é um terapeuta que atende como se fosse uma pessoa. Então, a pessoa fala, eu estou sentindo isso, e ele, se você está sentindo isso, deve ser porque isso ou aquilo. Ele vai acumulando informação para poder responder de forma cada vez mais assertiva. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque a gente está falando de acesso, né? Será que os refugiados na Síria teriam acesso, se não fosse dessa forma, a esse terapeuta virtual? E esse terapeuta virtual ele pode ser tão eficiente quanto um terapeuta pessoa conversando com essas pessoas? O que é a realidade? É outro paradigma com o qual a gente vai ter que conviver. Vocês lembram do Second Life? Second Life é dos anos, acho que 2003, por aí. Foi uma tecnologia que ela veio meio antes da hora, né? A gente não tinha capacidade ainda na máquina para processar tudo aquilo. Ele ainda existe, pouco usado. Mas eu trouxe aqui um vídeo só para a gente entender como essa questão de realidade virtual está sendo usada hoje. Ela está sem som de propósito. Isso aqui são chineses, então o cara colocou um óculos ali. E essa experiência que ele está tendo é da loja Alibaba, acho que todo mundo conhece, né? A maior loja de comércio eletrônico aí do mundo. E um chinês, ele usa esse óculos e ele tem experiência nesse aplicativo aí, de que ele está em Nova York, na loja. Então, é uma loja que está sendo reproduzida, e aí, claro, que aqui a gente não tem a experiência completa, porque ele usa o óculos, ele vira, e ele consegue enxergar como se ele estivesse caminhando, e ele se aproxima, e ele olha para cima, ele vê, né, uma experiência de realidade virtual. Não sei quem aqui já teve a experiência, mas a sensação é absurda. Então, aqui é uma experiência de... E aí... esse paradigma da realidade é o seguinte, eu pergunto para você, será que daqui 20 anos a gente não vai poder usar um óculos e quando eu sair de casa de manhã a gente escolher, hoje eu gostaria de passear e daqui até o meu trabalho no meio de uma floresta na neve. E aí de repente eu vou de bicicleta e eu escolhi que eu quero viver esta realidade daqui até o meu trabalho. Super possível, super possível. Isso já é possível hoje, né? Talvez não seja tão acessível, mas é muito possível. Então, tem esse paradigma de o que vai ser essa realidade, né? E, por fim, essa provocação de será que tudo isso é para construir um mundo melhor? O quanto que a gente vai usar isso para a gente conseguir fazer com que grandes problemas do mundo consigam ser solucionados por tecnologia, né? Em alguns campos, a gente está fazendo isso, e em outros, talvez não tanto. E esse futuro tecnológico ele vai ser cada vez mais invisível, né? Acho que eu mostrei um pouco aqui. A gente não para pensar que tem 50 anos de desenvolvimento de inteligência artificial para a gente conseguir
olhar uma foto e aquela foto identificar quantas calorias tem na comida, ou para a gente fazer o check-in na Gol. Então, ele vai ficar cada vez mais invisível, como é a eletricidade, são outras tecnologias que a gente vive também. Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre esses futuros. A gente tem uma participação, nós somos o protagonista desse futuro, a gente decide o que a gente vai fazer com ele, a gente tem que parar e pensar sobre isso, a gente tem que parar para pensar sobre que questões éticas estão envolvidas em tudo isso, porque isso tem a ver com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, de todas as gerações que vão vir aí, né, 2050, 2100. A gente vai provavelmente viver mais 50 anos, quase com certeza, né, nós aqui. Então, a gente está falando aí em 2060, 2070, o que vai ser isso? E aquela cientista do CRISPR, da molécula, né, da edição do DNA, uma pessoa na plateia perguntou para ela, podemos ser imortais? A gente pode dizer que com essa tecnologia a gente chegou na solução da imortalidade? Ou seja, se pode editar a molécula, a gente pode curar todas as doenças, a gente pode... E ela falou, possivelmente a gente vai poder. Mas eu devolvo a pergunta para vocês. A questão é, a gente como sociedade, a gente vai querer esse mundo? Né? Então, essa pergunta é para nós. E aí eu termino aqui com uma frase do meu autor preferido, que é esse cara que escreve sobre ficção científica, que ele fala, o futuro não é googlável. Né? Se a gente colocar no Google, o Google não vai responder. É a gente que precisa pensar sobre o que é o futuro. Então, é isso. Obrigada. Fico Valeu, aqui? Carla. Fica aqui, por favor. Luiz, se puder retornar ao palco, por favor. Muito bem, obrigado. Eu queria ter mais uns 15 minutinhos só para aceitar as perguntas de vocês e finalizar e fechar um pouquinho esse ciclo de hoje. Valeu, obrigado. Alguma pergunta já? No topo da cabeça das pessoas? Aqui? Oba. Olá, eu me chamo Nicolas. Eu gostaria de saber como está o nível de aceitação da ética em manipular o DNA humano e de outras espécies. E como vocês estão trabalhando para que isso seja concretizado? O que eu te diria, não sei se você dá uma resposta completa sobre isso. Né? Eu não estou fazendo nada com relação a isso, eu só estou trazendo para vocês o que está acontecendo. O que eu posso dizer é que, nesses eventos onde está se discutindo essas tecnologias, a discussão ética ela sempre vem junto. Ela está sendo discutida por especialistas. Então, nesse mesmo evento onde essa Jennifer, essa cientista, ela estava, aconteceram muitos painéis para discutir as implicações éticas disso tudo. Então, essa discussão está sendo feita. Essa discussão ela é feita por representantes da sociedade, por representantes da academia, né, dos grandes pensadores da academia, por governos. Então, acho que os governos eles têm, em alguns lugares, aqui no Brasil, né, não tanto, por outras questões, mas eles também têm um papel importante, como é o caso do Parlamento Europeu, né, que está discutindo como que a gente vai legislar sobre os robôs. Então, acho que essa discussão ética está acontecendo no paralelo. É uma discussão que ela é muito mais complexa, porque ela não é uma discussão onde se vai chegar assim a uma resposta, né? Não é senta, discute, já decide, não, vai ser isso ou vai ser aquilo. Então, essa é uma discussão que ela vai acontecer, e por isso que eu falo, né, falei que essa é uma discussão que discussão ética e filosófica sobre todas essas coisas, a gente vai viver muito nas próximas décadas. Então... Olá, tudo bem? Estou tentando encontrar o nome da mulher aqui, porque me deu um branco. Mas no ano passado eu acompanhei bem de perto essa discussão, porque eu estava atendendo um cliente e em uma das oficinas, em uma das paradas de inovação lá, nos encontros de inovação que a gente conduziu, surgiu a ideia de trazer um exame de baixo custo, bastante acessível aqui para o Brasil, porque isso se conectava com o negócio dele. E ele queria oferecer isso assim, sem lucro, né, como um agregado de valor ao negócio dele. E eu acompanhei o processo de pesquisa, conheci a legislação aqui do Brasil, conheci alguma coisa da legislação lá de fora,
E, na real, o que está acontecendo mesmo é o seguinte, essa discussão está travada dentro da comunidade médica internacional. Por quê? Porque quando você tem acesso ao mapa genético de uma pessoa, você pode fazer alguns desdobramentos com essa informação e você pode utilizar isso de maneiras impensáveis, principalmente do ponto de vista de Big Data e estatístico. Você consegue entender os impactos dos fluxos migratórios. Assim, hoje a gente tem milhões de refugiados se movimentando dentro do planeta, e isso quer dizer DNA andando daqui para lá, percebe? Então, você imagina se a gente tiver acesso e esse nível de controle sobre as pessoas, o impacto que isso causaria nas políticas públicas. Podia ser enorme. Você percebe que dá para construir um muro dentro de um país sem construir muro nenhum, só tendo o código genético das pessoas? Que, no fim das contas, o muro do Trump é isso, tá? Como é que limita cara que tem código genético diferente do meu? Então, assim, é um poder muito grande, e a comunidade médica, como ela tem uma discussão ética, que é um verdadeiro labirinto, eles têm uma dificuldade enorme de chegar à conclusão do que pode e o que não pode, e essa discussão acaba se arrastando por muitos anos. Então, o maior investimento feito no setor por essa empresária, estava buscando o nome dela agora, uma figura brilhante, acabou dando em nada. Ela perdeu muito dinheiro, porque ela investiu em um negócio que estava baseado no direito do cidadão ter acesso ao seu próprio DNA, que faz um baita sentido. Mas, na prática, não só ele teria acesso a esse DNA, e aí isso foi bloqueado dentro da comunidade médica internacional e quebrou o negócio dela. Esse exame de $100 que a Carla estava falando, a gente paga $100 e você tem acesso a um enlace, um elozinho do teu DNA que tem a ver com um aspecto específico. Tá? Por exemplo, a sua tendência a ter problemas cardíacos, ou a emagrecer ou não. A gente paga $100 e a gente tem um elozinho. Então, isso aí vai rolar. Agora, o serviço mesmo de contratação de DNA, que você vai lá, paga, e eu vi um completo, tá, de uma pessoa. Cara, é incrível. O cara sabe se ele tem alguém que veio da Ucrânia ou não há 6 gerações atrás. Porque eles cruzam o teu DNA com um monte de Big Data e te dão uma perspectiva de si próprio que é muito, muito clara. Então, está assim, está arroscado. Não vai ser tão... de amplo alcance não vai ser tão já. Só complementando um pouquinho sobre essa coisa de saúde, como isso é impactante. Para quem tem reloginho da Apple, não sei se quem tem aqui sabe, mas no contrato, quando você diz o aceitar lá e tal, não sei o quê, já está monitorando a tua glicemia e a tua pressão arterial por aqui. Só que não te mostra isso aqui. Por quê? Porque eles estão fazendo testes com isso, obviamente, nível de acuracidade e tudo mais. O fato é, quem tem isso aqui, ele já tem, de posse da Apple, dados de milhões de usuários com relação à pressão arterial e à glicemia em tempo real. Isso já acontece. Eu, basicamente, sou uma cobaia ambulante deles, e todo mundo que tem isso aqui é. E não é só a Apple, não. Acho que da Samsung também, ou da Garmin também, e por aí vai. Posso contar uma historinha, claro, que tem a ver com essa questão dos dados? Tem um Conselho do Consumidor da Noruega, que aí a Noruega é um país desse tamanho, dá para fazer isso que eu vou contar. Eles chamaram uma ministra, não lembro de quê, talvez da saúde, enfim, para fazer um teste. Propuseram que ela caminhasse numa esteira, enquanto ficava uma pessoa sentada do lado. Eles imprimiram o termo de um relógio, não era o da Apple, era uma outra marca, no relógio que ela usava enquanto estava caminhando na esteira e ficava monitorando ali os batimentos e tal. E aí eles propuseram esse experimento. Imprimiram o negócio, os termos, e botaram a ministra para caminhar na esteira. Ela ficou 10 horas caminhando na esteira, enquanto uma pessoa do lado dela, eles revezaram, ficavam lendo o negócio. Então, tudo isso para dizer que esses termos que a gente está assinando é impossível de a gente ler. E o trabalho desse conselho, inclusive, é fazer isso, é levantar a bandeira de... A gente assina muita coisa que a gente está dizendo o seguinte, na hora que a gente baixa, a gente está dizendo assim,
eu dou meus dados por toda a minha vida. E é incancelável esse contrato. Tem coisas nesse nível de absurdo. Então, já começam a ter movimentos que estão olhando para isso, né? No Brasil, tem um movimento que chama Internet Lab, que faz isso, primeiro, não tem muitos anos no Brasil, e alguns outros fora. A Europa ela meio que desponta como tem que estar puxando essa discussão, e aí a comunidade europeia como um todo. Então, quando o Conselho da Noruega foi atrás disso, ele conseguiu mudar algumas legislações na Europa inteira, e às vezes muda para a gente também, né? Porque essas empresas são globais. Mas, então, é isso que está acontecendo com os nossos dados. Não tem muita reversão, né? E para finalizar sobre isso, se vocês tiverem aí a fim de baixar um aplicativo que chama ADA, se vocês tiverem uma boa fluência em inglês, ele basicamente é um aplicativo de diagnóstico automático, que você fala o que você está sentindo. Estou sentindo uma dor de cabeça. Aí ele te pergunta alguma coisa. Mas você está sentindo como é que está? Você está com febre? Não, não estou com febre. E você está com dor em algum lugar? Estou com dor no dedão do pé. Todos esses dados, ele vai te construindo uma árvore de decisões e te chega a um diagnóstico, de fato. E, obviamente, ele tem lá, não, mas você deve procurar um médico, mas você tem câncer, mas você deve procurar um médico. Então, tem toda essa história, assim, é muito legal de ver. E o mais interessante é onde que já chegaram. Você mostrou na tua palestra um aplicativo que faz isso, mas tem de graça na Apple Store, com certeza. Eu não sei se tem para Android, mas ADA. Tem lá, está de graça, já existe, já funciona e tudo mais. Mais alguma pergunta? Ali levantou a mão primeiro, ali o de boné. Tem 3 perguntas ali que eu vi. Olá, boa tarde. Ótima palestra de vocês, muito obrigado, agregou bastante. Eu sou Evandro, faço administração pública na Unicamp. Muito interessante essa questão do Big Data, Machine Learning, outras ferramentas que aprimoram a coleta de dados, facilita a vida das pessoas. Mas eu queria saber, no ponto de vista ético, na questão de políticas públicas, se pensam em relação a adaptação da população para essas novas ferramentas, para essas novas tecnologias, de criação de novos empregos. Sim, surgem novas tecnologias e isso surge um novo mercado, mas eles pensam a respeito das profissões antigas, profissões de base, como adaptar essa população para essa nova geração. Queria saber a respeito disso. Então, eu vou ter que pesquisar depois sobre isso, não vou te responder com precisão, assim, mas existem políticas públicas, eu acredito que sendo discutidas para implementar aula de programação em escolas, né? Eu não lembro se isso é alguma coisa em nível estadual, mas eu sei que isso está acontecendo, essa discussão, né? Não sei se vocês sabem alguma coisa sobre isso, mais... Eu conheço o Ronaldo Lemos, você já ouviu falar do Ronaldo Lemos? Ele é principalmente o que ele está fazendo é encabeçando essas demandas para a política pública. Ele tem um instituto que chama ITS, ITS Rio, que ele encabeça muito disso, a formação de política pública para a internet, para a vida digital e enfim, para tudo isso que está surgindo com a privacidade ou a falta de, né? Enfim. Pelo menos é a referência que eu teria para dar. Eu sugiro, Evandro, que tu coloque no Google política pública, aula de programação e dê uma olhada. Alguma coisa concreta já está acontecendo nesse sentido. É só disso que eu estou sabendo. Olha, velho, o que eu sei é o seguinte, ninguém está nem aí, viu? Não tem nada sendo pensado, tem umas coisas isoladas aqui e acolá. Na verdade, nos últimos anos, o respeito e o interesse dos formuladores de política pública pelos indivíduos foi muito reduzido, né? A gente tem umas questões que são mais básicas e que não estão sendo nem lidadas pela política pública, assim, respeito à mulher, respeito ao pedestre, respeito às minorias socioculturais, respeito étnico. Mas assim, não tem nem a lição de casa o pessoal que está atuando dentro do governo está conseguindo fazer. Né? Tem alguns sistemas em paralelo aqui, o sistema S aqui, acolá, tentando fazer uma iniciativa, né? Algumas coisas do terceiro setor, mas assim não tem. Do contato que eu tive com 3 governos do Estado, tá? Promovendo conversações entre decisores mesmo, tá? Não aparece no radar, não tem essa. E olhar uma ou outra iniciativa que está acontecendo e achar que é um indício de que essa preocupação está começando, eu acho que não.
Eu sou um pouco pragmático nesse sentido. A preocupação dos caras não é essa. É manter o processo que já existe, se você tem um cargo concursado, ou se reeleger, se você se você entrou por... Né? Então, é uma grande pena. Eu acho que tem iniciativas na sociedade civil organizada com muito mais expressão em relação a isso. Né? Nosso querido... do ônibus hacker, né? Nosso querido... Me ajuda. Pedro Marcum. Pedro Marcum, meu amigo, que deu um branco. Pedro Marcum e as listas que o Pedrinho organiza, por exemplo, nos convidando a hackear o sistema, buscar informações, transversalizar os dados e recombinar para a gente ter uma voz de cidadão. A gente poder chegar e falar assim, olha, eu compilei aqui os dados da Câmara Municipal. Aí, assim, esses caras não vieram. E, de acordo com essa legislação, tem um furo aqui, tem um buraco aqui. Então, acho que tem hoje, que eu conheço, pequenos grupos organizados tentando hackear informações de política pública a partir do que é disponibilizado publicamente para o cidadão, né, hackear no bom sentido, para poder criar um olhar crítico e com argumentos, com dados, e confrontar o poder público, talvez para ajudar o poder público a acordar, porque os caras não estão nem aí, cara. Mas eu acho que daí, ouvindo o Algarra, e aí eu também sou amiga do Pedro, a gente fala muito sobre isso, eu acho que a gente teve um avanço no Brasil, e é importante falar sobre isso, porque a gente tem uma lei que chama Lei do Acesso à Informação, muito pouca gente conhece. Eu já vi dados de pesquisa, 5% do brasileiro sabe que essa lei existe. E essa lei, na verdade, que é do governo Dilma, que começou um pouco antes e acabou sendo assinada no governo Dilma, é uma lei que obriga todos os órgãos públicos a disponibilizarem dados, né? Então, a arrecadação da cidade, enfim, todos os números públicos, eles devem ser públicos. Não existe, daí o Marcum trabalha um pouco por essa bandeira, não é fácil de ter visibilidade, não é fácil, às vezes, de o órgão enviar, não é que está tudo já publicado e a gente vai lá no site maravilhoso e pergunta e o dado aparece, até porque essa lei, se não me engano, ela é de 2009, não deu tempo ainda da tecnologia correr atrás para disponibilizar esses dados. Mas a lei já existe e qualquer cidadão pode escrever para um órgão e solicitar isso para a prefeitura, para o Estado, para... Então, acho que isso é um avanço que a gente teve em termos da forma como os dados públicos precisam ser disponíveis. É um avanço de legislação. De legislação. Não necessariamente da política pública, que tem a ver com a prefeitura, por exemplo. Isso. O Brasil é um país profundamente arcaico quando a gente olha as prefeituras, né, e os estados. Aí a gente está meio na roça. Né? Até que lá no Rio Grande nem tanto. Lá no Rio Grande ainda tem algumas coisas legais. Mas... Mais perguntas? Boa tarde. Meu nome é Alan. Fala mais alto, Alan. Eu queria saber, assim, ao mesmo tempo que a gente vê muita inovação tecnológica, muitas coisas novas surgindo, ao mesmo tempo eu percebo que existe a volta de muitas coisas do passado. Então, tem a volta do vinil, a volta das barbearias, o boom que teve agora de cervejaria artesanal, até a própria marcenaria, que seu amigo falou. Eu queria ver como que vocês entendem esse movimento também de contrafluxo. Obrigado. Quer começar? Olha, assim, viver significa compartilhar experiências, ter experiências, ok? Você tem um determinado comportamento social que é alterado quando surge um novo recurso tecnológico. A gente mudou totalmente a nossa relação com o telefone quando o celular e o smartphone passou a ser oferecido de maneira abundante. Tá? Então, aí temos um novo fazer. Né? Mas tudo ocorre em camadas. Quando a gente vive o nosso futuro, o nosso passado ele não desaparece. Ele está aqui, ele está registrado, né? Ele está no nosso fluxo de coerências e você pode acessar ele a qualquer momento. E aí, assim, quando eu vou para o sítio, eu gosto de atender o telefone, naquele telefonão vermelhão, grandão, pesadão, porque eu estou no sítio, é o meu dia de sítio, sabe? Alô? Oi, tudo bem?
Para eu mesmo lembrar que eu estou no sítio e a pessoa do lado de lá sacar que, né, não é para fazer um call comigo porque eu estou segurando um tijolo, né? Ou seja, no nosso operar, no nosso espaço de convivência socioafetivo, faz um baita sentido a gente resgatar tudo, porque nada está perdido, nada foi perdido. Os soldadinhos de Forte Apache que eu brincava quando tinha 7 anos de idade, eles estão em mim, eles fazem parte de mim. Quando eu acesso esses soldados, eu estou experimentando um lugar de emoção, de encontro, né, de humanidade que surgiu para mim. E depois, as novidades, a gente quer continuar brincando com o que a gente brincava, cara. Então, aí as coisas vão voltar mesmo, sei lá, o vibrador de madeira vai voltar. Tudo tem o seu charme, tudo teve o seu momento, né? Então, não sei se dá para chamar de retrocesso, né? Eu acho que é mais uma coisa de camadas mesmo, e do diálogo do novo com o que esteve sempre aí. Até porque o novo já envelhece rapidinho também, né? Acho que só para complementar, eu acho que tem uma coisa a ver também com, no momento em que a gente toma consciência de que existe essa coisa que é digital e que é virtual, ao mesmo tempo em que a gente define que aquilo faz parte desse universo digital virtual, essa outra coisa que não é digital e virtual, ela também aparece, porque ela aparece como, né, na hora que se tem essa definição, a outra vem junto. Então, acho que a gente toma consciência ao mesmo tempo das duas coisas. Então, mas se existe isso, também existe aquela outra coisa. E a gente, com a informação que a gente tem hoje de como é que essas coisas podem ser feitas, a gente fica com vontade de fazer, porque a gente está vendo, né, como é que faz. Eu quando era, sei lá, quando eu tinha 18 anos, eu jamais teria acesso a como é que é fazer uma mesa. E hoje eu tenho, né, e o meu filho, minha filha tem. Então, acho que tem um pouco essa consciência dos dois lados que acaba vindo à tona, assim. Eu acho que a tua questão talvez seja o ponto que une melhor as duas falas aqui. Você falou o que a gente quer conservar, né? Provavelmente a gente teve uma decisão coletiva, assim, uma decisão grupal enquanto sociedade de conservar isso, né, de alguma forma. E quando você mostrou Her, por exemplo, o filme, quem já assistiu Her, o filme que ela citou aqui? Eu achei absurdamente sensacional a delicadeza que o filme dá ao futuro, não jetsônico, aquela coisa futurista, mas você vê o celular do cara quadrado, com uma telinha, parece a telinha do Nokia 6120 de 10 anos atrás. Quase que um vintage futurista, né? A gente está, sei lá quantos anos na frente, mas a gente está vintage lá na frente. Então, ele tomou a decisão de conservar algumas coisas lá. A roupa do cara, parece que o cara está, sei lá, nos anos 80, mas é 2060, sei lá o que é aquilo, entendeu? Então, acho que é muito isso. O que a gente quer conservar? A gente quer conservar a artesania, a gente quer conservar o cuidado com as pessoas, né, que é a barbearia que você citou, por exemplo, que é essa coisa da toalha quente. Pô, poderia ter sido um puta de um device, assim, que, né, um secadorzão que coloca um vapor. Não, é a toalha quente que vai numa água quente, enfim. Bem interessante isso. Uma última questão, gente, por favor, ali. Boa tarde, meu nome é Henrique. Eu sou faço publicidade, eu sou estudante de publicidade, e daí é que eu estava pensando assim, já que essa questão tecnológica vai melhorar bastante e vai vir muita tecnologia que pode influenciar nas profissões, exemplo, jornalismo, até mesmo os médicos, que hoje não precisam usar o senso do que você aprendeu na faculdade, vou fazer uma cirurgia, sendo que um robô também um dia pode conseguir fazer uma cirurgia. E eu penso assim, como publicitário, o mercado ainda pode expandir e ainda é bem difícil não existir mais a questão do mercado. E eu penso assim, porque a tecnologia, como você falou, a tecnologia não pode substituir a criatividade. Aí, o que acontece? Eu queria perguntar para vocês, essa questão de criatividade, como é que vai ficar a criatividade do ser humano como um vendedor, né? Vender o produto ou a tecnologia, e essa questão de você pensar que algumas profissões vão ficar extintas por questão da tecnologia.
Só queria corrigir uma coisa. Eu não falei que a criatividade não vai poder ser substituída. Eu não falei exatamente isso. Mas né? é certeza que não vai ser Eu substituída? falei a provocação da filha do Ray, né? Então, não sei se ela vai poder ser substituída, porque, por exemplo, já foi exibido esse ano num festival de cinema em São Francisco, Los Angeles, enfim, na Califórnia, um filme feito por inteligência artificial com o apoio de humanos para dizer: agora você tem que escolher o casting, agora você vai escolher o cenário, agora você vai escolher a música. Dá para a gente chamar isso de criatividade? Acho que tem uma questão aí. Então, não sei se eu diria que não dá, né? Então, acho que eu não sei responder essa pergunta, na verdade. Acho que é uma coisa boa para o Algarra filosofar aqui. Eu acho que com o nível de criatividade que a gente tem hoje, não é complicado substituir por máquina, porque a gente está vivendo uma espécie de um obscurantismo. Não tem mais novidade, ninguém está propondo nada de muito interessante, é tudo um grande revival, né? Tá aí os pais indo com os filhos assistir o YouTube, por exemplo. Quer dizer, você fala, na verdade, eu não sei até quando a gente vai manter a sobrevida dos nossos ídolos de rock para continuar celebrando eles, assim. Não vejo que está acontecendo muita coisa. Eu acho que, apesar de ter uma multiplicação de códigos e de signos, eu acho que tem um grande mais do mesmo. E aí, sim, não é complicado. Não. Tem um livro chamado Hamlet no Holodeck. Hamlet no Holodeck, não lembro o autor agora. Ele faz justamente não é um livro recente. Eu li esse livro já tem uns 15 anos, agora então já deve ter piorado. Mas, basicamente, ele questionava o processo de construção das histórias, das narrativas humanas. Ele estabelecia um padrão para a gente entender essas narrativas, né, que todas elas têm origem nas histórias dos bardos, né, da Idade Média, né, o herói com as suas características, com a sua jornada. Aí ele mostrava alguns pesquisadores que estavam tentando sintetizar essas unidades narrativas e criar combinações entre elas para criar novas histórias. Porque não são novas histórias, são velhas histórias. É sempre uma velha história. A história do Harry Potter é igual à história do Batman. A história do Superman é igual à história do Cristo. Né? A história do Thor é igual à história de Jesus. É a mesma coisa. O Filho do Deus que vem para a Terra, e ele tem um martelo, que não é um martelo, é uma cruz. Né? E enquanto ele não provar que ele ama a humanidade, ele não pode voltar para o reino do Pai dele. As histórias, essencialmente, elas têm a mesma estrutura. E isto pode ser entendido, sim, e está sendo entendido, e você produzir histórias e criatividade, então, não é nada difícil. Principalmente porque agora existe o sistema de monitoramento. Ou seja, o Netflix tem um Big Data, onde ele sabe exatamente qual episódio de cada série foi rejeitado em um determinado momento. Sabe quando você assistiu até o quarto e chegou numa determinada cena e largou a série? Né? E os caras ficam analisando isso para perceber onde é que estão as barrigas narrativas nos diversos episódios que eles estão produzindo. E isso já influencia a produção dos novos roteiros. Os roteiristas escrevem de olho nisso. Do mesmo jeito que o pessoal que escreve novela, escreve de olho na audiência todo dia. Então, já existe um padrão de retroalimentação, de análise de comportamento e manipulação de informação para reescrever o que está sendo colocado lá, que até uma máquina faz. Não duvido, não. São elementos sintáticos ali, de uma determinada sintaxe. Né? Ou seja, cuidado, viu? Com a tua... Eu ia responder para você. Com a coisa da profissão, se fosse você, pensava bem do que você está fazendo, o curso que você está fazendo, porque é complicado. A área de comunicação está sofrendo um impacto gigante, cara, e não vai parar aqui, vai além. Tem muita gente tentando segurar, fazer de conta que a velha comunicação ainda tem espaço e tem o seu papel, mas cada vez mais nas agências, a gente vê o pessoal de matemática crescer. O cara de algoritmo hoje é disputado nas agências. O cara da boa ideia, será? Sei não. Você se autodenomina designer de fluxos conversacionais. Você facilita a conversa entre pessoas. Teve que inventar a sua profissão, porque não tinha. Você considera que isso que você faz é automatizável? Totalmente.
Totalmente, totalmente. Só tem uma coisa que a gente não automatiza, que não tem como automatizar. Sempre a gente vai ter um observador que está construindo a realidade que vive. Então, quando eu estabeleço alguma coisa, crio um critério, uma condição, eu estou vivendo uma experiência, eu estou construindo para mim mesmo uma narrativa sobre o que eu estou vivendo. Percebe? Por exemplo, você está dizendo para você mesmo se valeu a pena estar aqui ou não nesse momento, escutando eu, ou ela, ou o Gil Jardelli, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Tudo isso que você está construindo não é a realidade. É uma história que você está contando para você mesmo sobre o que você vive. Você está ligado nisso, né? Ou você está achando que eu estou vivendo a realidade. Não está vivendo a realidade. Ninguém vive a realidade. Nós temos múltiplas realidades aqui, cada um está vivendo a sua. E sentindo o que sente. E isso que nós vivemos, que tem a ver com a nossa epigênese, a nossa construção anterior, o resultado da nossa experiência de construção da realidade tem a ver com a nossa história pessoal. E os robôs não têm história pessoal. O robô não tem passado. O robô não foi afetado nas interações que ele viveu. Não, você pode rodar um programa dizendo que ele teve uma história pessoal. Mas você não tem um conjunto de variáveis e de experiências que pode ser conectado de maneira quase aleatória, em alguns casos, para gerar nele uma identidade única, de modo a ele perceber o mundo de um jeito que só ele percebe. Porque ele é pré-determinado, ele é pré-setado. A gente pode enganar humanos, porque a gente pode presetar um robô com tantas variações de comportamento e diferença e sutileza, que aí vai um humano lá, vê ele se comportando diferente toda hora, não percebe o padrão e fala, ele é humano. Então você fala, não, realmente, para a nossa limitada capacidade de percepção, a gente pode ficar percebendo o robô como humano, por isso que os robôs passam do teste de Turing. Não é porque o robô é esperto, é porque a gente é mané. A nossa capacidade de perceber se ele é humano ou não é muito limitada, ok? Então dá para nos enganar. Agora, mesmo nos enganando que ele tem uma história pessoal, ele não tem. Porque ele não tem uma epigênese, porque ele não tem célula, não tem reprodução celular. Então não tem acoplamento dele ao meio no instante que ele vive, com o meio influenciando ele de maneiras as mais variadas possíveis. A gente é o resultado disso, de todas essas influências. E a gente constrói o nosso viver a partir disso, conectado com os nossos antepassados. Então, assim, o robô dá para fazer um monte de coisa. Agora, olhar o mundo como um ser humano, ele nunca vai conseguir olhar. Ele pode nos enganar quem está olhando. Né? Do mesmo jeito que pessoas nos enganam, né? Pessoas nos enganam. E o robô é muito hábil nisso. Mas que tem alguma coisa ali, que ele não está aí, eu acho que não. Mas o meu trabalho, sim, poderia fazer. Com o robô, não tem problema. Você coloca as variáveis e coloca lá. Porque no meu trabalho o que interessa é como as pessoas vivem o que elas vivem. Então eu tenho um trabalho estrutural, aplico uma variável, uma matriz, ponho todo mundo para conversar com todo mundo, aplico aqui, dou uma instrução. Falo, ó, tem um grupo aqui, tá? Estou fazendo design aqui de fluxo, só para você ter uma ideia. Tem um grupo aqui. Quem é que se identifica de determinada maneira? Aí alguns levantam a mão. Me identifico como estudante que está buscando espaço no mercado. Eu me identifico como alguém da instituição. Eu me identifico... Aí a gente vê 6, 7 grupos aqui, de pessoas que se veem como se veem. Vão surgir identidades, né? Aí eu vou dizer, pô, bacana, se a gente pegar uma pessoa de cada grupo e reunir, e fizer vários grupos, com uma pessoa de cada grupo, e perguntar, o que você está fazendo aqui? E pôr as pessoas para conversar, a gente vai ter uma saída do diálogo, uma resultante. Se eu pegar as pessoas do mesmo grupo e falar, conversem entre vocês aí, vocês do sistema, o que você está fazendo aqui? A conversa vai para outro lugar. Então, no mesmo grupo, nós temos, no mínimo, 2 possibilidades de conversas que emergem em função da combinação. E se eu falar assim, só homens e só mulheres, vocês vão conversar sobre o que vocês estão vivendo aqui. Então, você tem recombinações e realidades que são construídas no encontro entre as pessoas, de acordo com o perfil delas. É só a gente setar o perfil de todo mundo e botar para rodar. Eu mesmo não faço nada. O meu trabalho, sabe qual é o meu trabalho? O meu trabalho é justificar para uma empresa de grande porte que ela está fazendo um investimento em um profissional qualificado
que vai justificar a liberdade das pessoas poderem conversar umas com as outras. Entendeu? Os caras me pagam para explicar por que tirou a parede. Não, mas quem colocou o presidente da empresa para conversar com o cara do atendimento do varejo? Foi o designer de fluxos de conversação. Oh, então tudo bem, né? Senão isso aqui ia virar bagunça. Então eu estou lá como um álibi para a instituição botar as pessoas para conversar umas com as outras. Porque se elas não conversarem, elas estão perdidas. Né? É mais ou menos isso que eu faço. E eu inventei um nome para não me confundir com outras coisas. Né? E tudo mais. E você sabe que no fim eu acabei dando um curso lá da CPM com esse nome? Eu fui lá dar o curso, conversando com o coordenador, ele falou, qual é o nome da sua matéria? Eu falei, estou pensando ainda. Ele olhou no cartão e falou, essa aqui está boa, designer de fluxos de conversação. Aí eu formei 2 turmas lá. Você é formado no quê? Eu me formei no curso de designer. Aí vai, é assim, a história quando a gente conta e o outro repete, vira verdade. Pessoal, a gente precisa encerrar. Queria agradecer muito a esses que ficaram, assim, foram guerreiros e, caramba, parabéns para vocês, muito bom. Queria agradecer muito o Luiz, a Carla e a todos que estiveram com a gente na organização. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E esses vídeos das palestras vão estar em breve disponíveis no site do IEL, portaldaindustria.com.br/IEL, ou só procurar Fórum IEL de Carreira São Paulo, vocês vão cair direto na página. Beleza? Obrigadão para vocês. Obrigada, pessoal. Valeu. Até mais.